Voltamos, crianças, e agora nós vamos partir para a aula de português, ok? Abra um livro na página 42, onde está escrito Faça você mesmo, mas a prof vai explicar o que é para fazer, ok? Essa partezinha de artes, que é para construir um mapa, que está bem no iniciozinho da página, nós não vamos fazer porque nós já fizemos em sala de aula, quando nós dividimos vocês por fila e cada um fez uma parte da região do Brasil. Então não é preciso fazer, tá? Nós vamos passar para a partezinha de baixo, onde você é o autor. Eu mandei alguns textos narrativos de modelo aí pelo Clipe Escola, também enviei lá na plataforma da aula, onde vocês podem procurar lá só para ler, não precisa imprimir, que ali eu estou mandando modelos de narrações da área infantil, que é especialmente para vocês, tá? E uma delas que eu admiro muito é aquela de Ruth Rocha, que conta a história da raposa e das uvas. Então ela começa assim: em uma manhã de outono, a raposa estava descansando próximo a uma árvore e ela avistou uma parreira linda de uvas grandes, uvas belas e pareciam saborosas. Ponto. Na outra linha. De repente a raposa teve uma ideia de ir até lá e tentar pegar uma uva. Ao se aproximar, ela então percebe que os cachos ainda estão altos demais e ela não consegue pegar. Com certeza ela pensou, eu nem queria mesmo. Então essa é uma história que a maioria de vocês já podem ter escutado ou não, mas leiam lá que ela tem mais detalhes, é bem interessante, que mostra que uma narração ela precisa ter o início, que é uma introdução, dizer sobre o que você está falando, precisa ter o personagem, esse personagem precisa ter emoções, sentimentos, desejos, depois então precisa ter um desfecho, que é o final da história. Sobre isso, na página 42, está ajudando você a montar as partes de um texto. Então ali onde está escrito quais são os personagens, você já precisa imaginar que texto que você vai fazer aqui na página 42. Então você tem aí alguns modelos de narrativa. A sugestão que eu dou, como nós viemos lá do poema sobre as belezas do Brasil, a sugestão que eu dou, e eu enviei também alguns textos para vocês darem uma lida sobre isso, é para falar um pouquinho sobre o Brasil, ou sobre o meio ambiente, ou até mesmo do coronavírus. Vocês podem ficar livres para dar uma pesquisada, uma pensada sobre o que eu quero falar. Então, pensando sobre isso, vejam aqui quantas linhas mais ou menos vocês podem ocupar para fazer, e vocês podem pensar em primeiro lugar nos personagens. Quem serão os atores do meu texto? Pensando nisso, você vai escrever aqui, no primeiro quadradinho, quem são os personagens. Ai, prof, e depois se eu quiser colocar mais algum? Pode, não tem problema, aqui é só para ajudar você a se organizar, tá? Depois aqui no segundo quadradinho, está pedindo para você colocar o lugar que aconteceu, que você está imaginando a sua história. Aqui embaixo, no terceiro quadradinho, é o verbo, que é a ação. O que aconteceu? Então, vocês vão colocar aqui mais ou menos o que vocês estão imaginando. Geralmente, para chegar até aqui, já tem que saber sobre o que vai escrever, tá? Depois, do ladinho, está perguntando qual é a parte mais empolgante, a parte mais emocionante da sua história, tá? Se vocês olharem aquela história lá em Quadrinhos do Sabiá, tem a parte emocionante, quando ele fica assim, meio tristinho, que ele estava vindo num ambiente tão bonito, daqui a pouco ele vê que a frase lá do poeta começa a ficar sem sentido, porque a parreira já está cortada, lembram disso? Então vocês vão
com essas lembranças, criando recursos, formas de como que vocês vão fazer o texto de vocês, tá? Que são as partes que o texto precisa ter, não precisa ser igual aquele lá não, tá? E quando que aconteceu? Lembra que a história da raposa, eu comecei já falando que no outono, vocês vão imaginar que quando que aconteceu. Se for sobre o coronavírus, está sendo por agora, tá? Aqui também é como, no final aqui, vocês vão imaginar como que termina o texto, o que vocês querem falar no término do texto. Então, essa página 42, vocês vão montar tipo um roteiro do texto que vocês querem fazer. Se nós estivéssemos em sala de aula, e agora eu vou brincar um pouquinho com vocês, eu brincaria lá com vocês, que é a caixa surpresa de personagens e de ação de uma história. Tcharam! Quando eu abro, vocês não podem ver o que tem aqui dentro. E a brincadeira consta em o que a professora tirar daqui, vocês vão ter que começar uma história e o colega vai tirar outro objeto e vai ter que dar um jeito de dar continuidade na história com coerência, tá? Se eu pudesse, eu escolheria agora 5 crianças, que é um grupo de 5, que normalmente dá uma fila de crianças, e essas crianças vêm. Se todas conseguirem, ganham a lembrancinha da prof. Vamos começar? Faz de conta que vieram aqui 5 crianças, ajudem aí. Quem quer vir, levanta a mão. E aí a primeira criança tira, por exemplo, um urso, um ursinho. Então o urso passa a ser o personagem da escola. Bom, já vamos pensando, o urso gosta de mel, o urso vive na floresta. Olha aí, 2 coisas que eu já pensei junto com vocês. Então, essa criança pode começar assim, quem sabe assim, na floresta do Amazonas, num lugar onde não tem habitantes, bem distante, no meio da mata, existe um urso. Viram só? Falamos do lugar, falamos que existe um urso que gosta muito de tomar o seu banho no rio, de caçar peixinhos, de comer mel. E aí a outra criança vem e pega, por exemplo, sem olhar, pega um leão. Para a sua surpresa, em uma tarde de sol, enquanto ele estava tranquilo tomando a sua água no rio, ouviu algum barulho estranho de patas fortes. Se aproximava o rei da floresta. Ah, parabéns! Essa segunda criança deu continuidade para a história da primeira. Será que a terceira vai conseguir? Vamos ver o que a terceira vai pegar. Faz de conta que é uma terceira criança que está aqui. Vai pegar da caixa encantada. Vamos ver o que ela vai pegar. Vamos ver. Pegou um menino. Nossa! E esse menino é um menino conhecido, é um personagem, né? O Charles Brown, da historinha do Snoopy. Vamos ver o que essa criança vai inventar. Faz de conta que eu sou a criança. Então, eu tenho que continuar a história, lembre-se. Ele viu o barulho de umas patas fortes, foi assim que a outra criança terminou. E era o rei da floresta, o leão. Logo então, quem os observava era o explorador da floresta. Ele gostava de conhecer os lugares e os animais, o cientista Charles Brown. Quando ele viu aquela cena do leão e do urso, ele ficou amedrontado e ele logo pensou: preciso voltar para casa. Viram só? Estamos criando uma história. Vem a quarta criança e tem que ter coerência, tem que dar continuidade. Vem a quarta criança, por exemplo, vamos ver, e ela pega uma caixinha cheia de cartões. O que você vai inventar para continuar essa história? Me ajudem, crianças, me dá ideia.
ideia, que falta que vocês fazem com as ideias lindas de vocês. Ah, faz de conta que tem uma criança então que pegou. Então ele tem que continuar. Então ele ficou pensando, como eu vou fazer? E então ele tirou do seu bolso a caixa dos mapas por onde ele poderia voltar sem risco de vida. Ah, e ele percebeu que por esse caminho aqui ele iria encontrar girafas. Viram só? Ah, e ele percebeu que girafa também nesse momento não era muito bom, porque ele estava cansado e o mapa indicou que por esse caminho ele encontraria formigas. Rapidamente ele foi pelo caminho das formigas, porque ele não tinha medo de formigas, ele estava com botas que poderiam protegê-lo, e pelo caminho das formigas, rapidamente ele conseguiu chegar até o barco que o conduzia para fazer as pesquisas, e lá então ele disse: vamos voltar imediatamente para casa, porque muito perto daqui está um leão e um urso. E eles foram remando rapidamente para casa. Enquanto isso, o urso tranquilamente olhava ao redor e o leão observava à distância. Não chegou muito perto e o urso pensou: já sei, vou atravessar para o outro lado desse rio e ficar lá bem tranquilo, porque o leão não gosta dessas águas geladas. Mergulhou e foi para o outro lado do rio e caminhou um pouco mais e chegou em sua toca segura. Ponto final, desfecho. Entenderam mais ou menos? Brincando, a gente vai aprendendo como montar um texto com coerência. E vocês vão receber aí um esquema, um mapa que a professora fez para ajudar vocês a criarem uma história que tenha um desenvolvimento, que tenha um clima. Viram que deu um clima ali, que o urso estava ouvindo as patas do leão e o observador, o cientista que estava observando. Viram? Deu um clima na história. E além disso, precisa ter um fim, precisa ter um desfecho. É óbvio que aqui nós estamos pegando da caixa surpresa, né? Mas aí na cabecinha de vocês, que também é uma caixinha cheia de surpresa, vocês podem criar e inventar de acordo com o tema que vocês quiserem. O tema é livre, a professora está dando uma sugestão. Daqui a pouco vocês podem falar sobre o meio ambiente, até eu mandei um videozinho que fala sobre o meio ambiente para vocês, mandei outro sobre o coronavírus. Vocês podem falar sobre algo atual ou por alguma coisa que vem na imaginação de vocês, não tem problema. O importante é vocês criarem a história com esse mapinha de organização que vocês já vão montar aqui na página 42, combinado? Beijo, estou à disposição. Façam isso e depois disso vocês vão ter aula de educação física e vocês vão ter aula de música hoje também, tá? Daqui a pouco eu volto para explicar a tarefa. Vão fazendo, se tiver dúvida, me chamem. Beijo, até mais.